dia, graça e paz. Gostaria de convidá-los, irmãos e irmãs, a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 14. Nós vamos ler a partir do verso de número 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E, caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor." E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Muito bem, esse é um texto muito rico, fala muito sobre Jesus. A primeira coisa que esse texto fala sobre Jesus é da disposição que Jesus tinha para orar. Você certamente percebeu que esse movimento de Jesus é imediatamente subsequente à multiplicação dos pães, a primeira multiplicação dos pães. E Jesus, então, ficou para despedir as multidões e orientou os discípulos, então, que atravessassem para o outro lado da margem do lago de Tiberíades, ou Mar da Galileia, e foi orar. Aquele foi um dia muito cansativo. Jesus e os seus discípulos tinham ministrado a ponto de não poderem almoçar. Depois eles foram para Betsaida para descansarem. Chegando lá, ao invés de descansar, encontraram a multidão. Jesus parou para ministrar a multidão e fez os discípulos se envolverem com a multidão, alimentarem-na. E depois os despediu e, naquele dia cansativo, ao invés de ir descansar, foi orar. E provavelmente por ter sido um dia exaustivo, ele orou apenas 7 horas. Então, depois de 7 horas de oração, ele decidiu alcançar os discípulos. Essa é a primeira coisa que esse texto fala, da alegria que Jesus tinha de passar todo o momento possível junto ao Pai. Oração é um privilégio. Um privilégio. Nem sempre a gente se dá conta disso. Eu me lembro, eu fui membro do Conselho de Segurança da Presidência da República durante 5 anos. Você sabe que aqui no Brasil, depois da Constituição de 88, a Presidência da República é composta pelo presidente e mais 9 conselhos de Estado. Esses conselhos têm 1/3 de membros oriundos do governo e 2/3 oriundos da sociedade civil. Eu era membro da parcela da sociedade civil e fiquei 5 anos
representando a Igreja Evangélica junto ao Conselho de Segurança Alimentar. E uma das coisas que mais me impressionava lá era quantas tentativas eram feitas junto a membros do Conselho, principalmente junto ao presidente do Conselho, para a obtenção de 5 minutos que fosse de audiência com o presidente da República. Era impressionante, como sempre tinha gente querendo uma audiência com o presidente, e para isso tentava usar a influência que os membros do Conselho podiam ter no sentido de conseguir uma audiência junto ao chefe de gabinete, principalmente, obviamente, o presidente do Conselho. E numa desses momentos, desses movimentos, eu fiquei a pensar quanto esforço para estar 5 minutos com um ser humano. E quanta displicência daqueles que podem ficar quanto tempo quiserem com o Deus Todo-Poderoso. Não é interessante? Os nossos irmãos aqui vieram falar dessa campanha de jejum e oração, que é sempre muito bem-vinda. E é interessante como a gente tem de desafiar ou de ser desafiado para participar de campanhas que são o desfrutar de um privilégio incomensurável, extraordinário, de estar na presença de Deus, conversando com Ele, abrindo o coração, aferindo a vida, recebendo orientação, iluminação, inspiração. Não há momento mais precioso do que o momento de estar a sós com Deus ou em comunidade com Deus. Porque Deus, Ele se apraz, se alegra em receber-nos. E Jesus abriu-nos um caminho extraordinário. Quando Ele entregou o seu Espírito ao Pai, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Você sabe que só nós, seres humanos, atravessamos o véu que dá entrada ao Santíssimo Lugar. Porque esse é o nosso papel no universo. Nós somos sacerdotes de Deus. Então, só nós entramos na presença de Deus Todo-Poderoso. Na sua glória. Na presença da sua glória. É um privilégio. É um privilégio do qual a gente nem sempre se dá conta. A gente nem sempre se dá conta que os anjos não entram no Santo dos Santos. Nós entramos. E Jesus não perdia a oportunidade de estar lá. Para Jesus devia ser um momento de matar saudades, né? Matar saudades da glória. Matar saudades da alegria da eternidade. Matar saudades da alegria da comunhão perfeita. No nosso caso, é o momento de antevisão da vida que vamos ter com o Senhor para sempre. Por que a gente não usa? Né? Me lembro que uma vez eu estava me preparando para falar sobre vida devocional. Então eu comecei a preparar o sermão, a preparar a reflexão, e já ia naquela linha de convocar os irmãos a darem o melhor do seu tempo para Deus, a separarem um tempo para o Senhor, coisas assim. Quando eu me dei conta que estava falando uma bobagem, que Deus não quer tempo nenhum, Deus não pede que a gente separe tempo nenhum para Ele, e que Deus não está pedindo para nós o melhor do nosso tempo para Ele. Por quê? Porque a gente só pode dar o que tem, e tempo é uma coisa que a gente não tem. Nenhum de nós sabe do próximo minuto. É verdade que nós vivemos prometendo tempo uns aos outros o tempo todo, não é? O tempo todo nós prometemos tempo. Amanhã, às 2h, às 17h, de manhã, de noite, irei, em tal hora. Estamos sempre prometendo tempo. Ou seja, estamos sempre prometendo o que não temos. Na verdade, todas as vezes que nós prometemos tempo,
nós estamos fazendo um ato de fé. A fé de que amanhã estaremos aqui. A fé de que às 17 horas estarei aqui. A fé de que no próximo minuto estarei aqui. Ou seja, a fé de que o Deus que é benfazejo, misericordioso, há de me conceder mais tempo. Porque é sempre assim. Nós não temos tempo. É Deus quem nos concede tempo. E o que a gente precisa levar em consideração, e que Jesus sabia, é que o Pai nos concede tempo para que prioritariamente o usemos com Ele mesmo. Então não é a gente que separa tempo para Deus, é Deus que separa tempo para a gente. E separa tempo para que a gente o use prioritariamente com Ele, para comunhão com Ele. Então Jesus sabia desse privilégio. Sabia que todo o tempo que o Pai concede é juntamente com a vida o grande privilégio da comunhão. E ele usufruía muito da comunhão com o Pai. Então esse texto começa com um desafio a nós. E o desafio que esse texto nos traz é: use bem o seu tempo, o tempo que o Senhor lhe concede. Use prioritariamente para estar com Ele, para conversar com Ele. Lá na conversa, na comunhão com o Pai, você vai aferir a sua vida, você vai ouvir, você vai falar, você vai ganhar consciência de si. Porque é só no conhecimento de Deus que a gente também se conhece. Então, esse texto começa com Jesus desfrutando da comunhão com Deus. 7 horas. Não se assuste, você não precisa ficar todo esse tempo, não. Mas, pelo menos 7 minutos, né? Acho que dá. Quem sabe depois 70 minutos. Quem sabe? Porque tudo é uma construção, né? A oração também. Bom, depois ele vai e encontra um obstáculo. O obstáculo é: os discípulos já tinham ido, aliás, como ele tinha ordenado, já era de madrugada, e o mar estava revolto, havia tempestade. O vento era contrário, estava açoitado pelas ondas, e a tal ponto que os discípulos não conseguiam avançar um nó sequer. Bom, você certamente sabe que o Mar da Galileia, ou o Lago de Genezaré, ou o Lago de Tiberíades, não é um lugar dado a tempestades. Aquela é uma região muito tranquila, não é dado a tempestades. As 2 vezes que as tempestades foram avistadas pelos discípulos, elas tinham um conteúdo espiritual. Então, o que Jesus de fato estava percebendo era uma oposição espiritual ao avanço dele. Ele desconsiderou a oposição? Desconsiderou um instrumento que essa oposição usava, que era o mar, empolado, revolto, e foi andando. Interessante, né? Miraculoso, extraordinário, ir andando sobre as ondas. E aqui tem um segundo desafio. E o segundo desafio é aprender a andar sobre as ondas que se opõem a nós. Claro que esse desafio não é literal. Jesus Cristo não andou sobre as águas para nos incentivar à prática do surf. E nem para que nos arrisquemos a acreditar que vamos sair por aí andando sobre as águas, porque isso é um caso especialíssimo, porque Jesus estava indo em direção a Genezaré e lá ele curou todos os enfermos.
Então, a oposição ao avanço de Jesus é porque havia uma oposição espiritual à cura daqueles seres humanos que Jesus curou, e curou-os a todos. Todos, não só de Genezaré, mas das circunvizinhanças que vieram para tocar-lhe as vestes e serem curados. Então, Jesus percebeu a oposição espiritual e simplesmente andou sobre as ondas que os adversários de Cristo, ingenuamente, acharam que poderiam deter a sua caminhada, impedir o seu avanço. Tem duas grandes lições aqui, uma para o seu coração e para o meu coração. Não há nada que impeça o avanço de Cristo em direção a mim e a você. Não há nada que impeça o avanço de Cristo em direção a mim e a você. No momento em que o Senhor decide que vem para nos socorrer, Ele vem para nos socorrer. Não importa o que o adversário de nossas almas oponha a Cristo, na tentativa, certamente inglória, de tentar impedi-lo de chegar até onde nós estamos. Não tem jeito. Nada se opõe a Jesus. Aqui o adversário usou a força da natureza. E Jesus simplesmente desconsiderou o vento, contrário, desconsiderou as ondas empoladas e foi andando. Foi andando. Não é? Ainda bem que Jesus não era sedentário, quer dizer, ele não tinha problema de andar. Ele disse, não tem problema não, eu vou andando. Não tem barco, não tem mar calmo, não tem bonança, não tem problema. E aí o outro desafio de nós também andarmos sobre as águas está diretamente ligado à nossa comunhão com Deus. Você percebe? Jesus sai da comunhão com Deus, enfrenta um obstáculo e desconsidera o obstáculo. Eu quero deixar uma coisa para você meditar. A sua capacidade de reagir aos infortúnios da sua vida, ou na sua vida, é proporcional à sua comunhão com o seu Deus. A sua capacidade de reagir aos obstáculos, aos infortúnios, aos percalços da vida, é proporcional à sua comunhão com o seu Deus. Porque quanto mais comungamos com Deus, mais desprezamos a aparente força das circunstâncias. Quanto mais comungamos com Deus, mais temos consciência de que não há obstáculo intransponível. Quanto mais comungamos com Deus, mais temos consciência das possibilidades da graça. E aí as más notícias da maldade não conseguem abalar-nos, porque a nossa comunhão com Deus nos aponta para uma outra perspectiva, a perspectiva da vitória que há em Cristo Jesus, da sua ressurreição. E a ressurreição é a vitória sobre a morte e todas as suas manifestações. A nossa comunhão com Deus é que inspira a nossa caminhada na história. E quão menos comunhão, mais agreste a história. Mais difícil a caminhada. Quanto mais comunhão, mais possibilidades de avanço, mais possibilidades de descanso, mais possibilidades de determinada vitória. Sua comunhão com Deus é imediatamente proporcional à sua capacidade de reagir positivamente diante dos obstáculos.
não despreze a possibilidade da oração. Não despreze a prerrogativa, o privilégio da comunhão com Deus. Então, Jesus nos ensina que depois de uma comunhão com Deus intensa, qualquer circunstância é relativa. Depois da comunhão com Deus, qualquer circunstância é relativa. Porque Deus nos faz transcender. Foi o que Jesus fez, transcendeu. Ele vai em direção aos discípulos e anda sobre as águas. E aí os discípulos, obviamente, não estão acostumados com isso, né? Quem é que está? Né? E ficam aterrados. Pensam que é um fantasma. É possível mesmo, né? Porque a gente sabe que a água não tem densidade para suportar um ser humano de pé, né? Um sujeito não tem peso nenhum, é? Quem não tem peso nenhum é fantasma, né? Então, a lógica está corretíssima, né? Mas aí Jesus disse, não tenho medo, sou eu. Interessante. Você sabe que uma das nossas grandes dificuldades com Deus é que a gente nem sempre acredita que Deus é capaz de vencer as nossas dificuldades. Entendeu? Então assim, ele está tentando avançar. O vento é rígido, é contrário. O mar está empolado. Você não avança um nó, aí você diz, bom, se eu não posso, ninguém pode, nem Deus. Não, Deus não tem nada a ver com isso, meu irmão. Deus desconsidera o que eu e você achamos ser um obstáculo intransponível, Deus sequer considera. É interessante como nós nos deixamos dominar pelas circunstâncias. Nós precisamos relativizar as circunstâncias quando nós a comparamos com o nosso Deus, com o Deus que nos ama. É interessante como nós temos a dificuldade de acreditar que Deus vai passar por isso também, que Ele vai andar sobre essas ondas. Não, porque hoje as ondas são diferentes das de ontem. As ondas hoje são na área da enfermidade, as ondas de ontem eram na área econômica. Está certo que o senhor conseguiu passar por sobre as ondas da área econômica, mas será que ele também passa sobre as ondas da área da enfermidade? E da área do relacionamento? E do mar das dificuldades familiares? Será que Jesus anda sobre essa água? Anda sobre essas ondas? Anda, meu irmão, anda sobre qualquer uma. Sobre qualquer uma. Nós é que fazemos diferença entre os mares, mas Deus é o Senhor de todos os mares. E é o Senhor em todos os mares. Então, eles tiveram uma grande dificuldade, jamais imaginariam que Jesus pudesse fazer isso. E aí Jesus se anuncia, dizendo, tem de bom ânimo, não temais, não tenham medo. Essa é uma palavra constante nas Escrituras Sagradas. Sabe quantas vezes aparece na Bíblia a frase, não tenham medo, ou não temais? 366 vezes. Uma para cada dia do ano e uma para o ano bissexto. Então, quando você estiver no ano bissexto, tem um esperando aquele dia extra, a cada 4 anos tem um não tenha medo. Não tenha medo, sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu que estou a ir em vossa direção. Sou eu ao vosso lado. Sou eu. Não tenha medo, você está comigo e eu estou com você. Não tenha medo. E aí o Pedro, corajoso, disse, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse, pode vir. Pode vir. E ele veio mesmo. E aqui quem nos ensina a lição é o Pedro.
ele nos ensina 3 lições aqui. A primeira lição é o desejo de ser como Jesus, de crer como Jesus e de viver como Jesus. Nós tínhamos de ter isso sempre. Se Jesus pode, em Cristo Jesus eu também posso. Eu posso vencer os vícios, posso vencer os pecados, posso vencer tudo aquilo que me angustia. Jesus pode, eu em Cristo também posso. Posso andar com fé. Jesus podia, eu também posso. Em Cristo Jesus. Em mim mesmo não dá, mas em Cristo Jesus dá. O desejo de imitar a Cristo. Não aceite uma vida cristã medíocre. Tem uns cristãos que vivem uma vida muito medíocre. Na verdade, se eles tivessem coragem, eles teriam de dizer assim: venha ser frustrado como eu. Venha falar de amor e não amar, venha falar de perdão e não conseguir perdoar, venha falar de alegria e estar sempre triste, venha falar de louvor e estar sempre reclamando. É uma vida medíocre. Venha falar de vitória e estar sempre no mesmo pecado. Tem gente que vive assim. Não aceite a mediocridade. Você pode ser cada dia mais parecido com Jesus. Encare essa possibilidade de andar sobre as águas também. Se é o Senhor, me manda ir ter contigo. E o Senhor manda, vem que eu sustento você. Acredite que eu sustento você. Tome a iniciativa que eu sustento você. Se levante que eu sustento você. Vá nessa direção que eu sustento você. Acredite que eu sustento você. Acredite nisso. Você não precisa ser mais escravo de nada. Nem de ninguém. Você pode andar sobre as águas como Jesus. Ter uma vida vitoriosa como Jesus. Uma vida vitoriosa sobre os vícios, sobre os pecados, sobre as fraquezas. Jesus agora mora em você. Acredite nisso. Se levante nessa direção. E se você cair, não esmoreça. Peça perdão e continue. E diga: não, Senhor, eu não desisto, eu sei que o Senhor venceu, eu quero essa vitória na minha vida. E ela virá. Acredite nisso. Acredite nisso. Continue buscando isso. Não aceite como definitivo nenhuma fraqueza. Não aceite como definitiva nenhuma incapacidade moral ou espiritual. Não aceite como definitiva. Agora o Espírito de Deus mora em você. Você pode viver cada dia mais parecido com Jesus. Pedro quis isso e o Senhor disse: vem. Aí a segunda lição que o Pedro nos ensina é a necessária mudança de paradigmas. Imagina, o Pedro era um pescador, vivia naquelas águas, pescava ali, sabia tudo sobre aquele lugar. E sabia sobre água 2 coisas ou 3. Uma, que a água não sustenta ninguém de pé. Certo? Não tem densidade. Ninguém fica de pé. As 2 maneiras como a água sustenta a gente é boiando ou nadando. Naquele mar, inclusive, empolado, nenhum dos 2 ia funcionar. Não ia dar nem para nadar, nem para boiar. Pois é, mas Jesus está lá andando sobre as águas e dizendo para o Pedro: vem. Agora o Pedro vai ter de passar pela transformação por meio da renovação do entendimento. Como disse Pedro. Ou seja, ele vai ter de decidir o que é verdade. Se verdade é tudo o que ele sabe sobre água, ou verdade é o que ele está vendo Jesus fazer. Vai ter de decidir. E agora, o que é a verdade? E isso, meu irmão, é o desafio que está diante de mim e de você todo dia. O que é a verdade? Verdade é o que eu sei por experiência? Verdade é o que eu sei por pesquisa? Ou verdade é o que o Senhor diz para mim? Verdade é o que eu sei pelo que conheço, pelo que estudei? Ou verdade é o que o Senhor diz que é possível pela fé?
que é verdade? O Pedro tinha de decidir. Mudou a epistemologia dele. Mudou a forma de chegar para a verdade. Agora ele tem uma outra forma de chegar à verdade, que é não só a experiência, não é só a pesquisa, mas é a fé. Eu em mim mesmo não posso e ninguém em si mesmo pode, mas em Cristo é possível. Tem um novo paradigma aí na festa. Um novo padrão. Padrão da fé. Isso aqui é renovar o entendimento. Mudar as categorias de pensamento. Agora eu não penso apenas a partir do que pesquiso, não penso apenas a partir do que sei, por experiência. Agora eu também penso a partir das possibilidades da graça derramada de forma superabundante em Cristo Jesus sobre todos aqueles que nele creem. Então, pela fé, pela graça, é possível ir onde a razão não vai, onde a pesquisa não leva, onde a experiência não se repete. E essa é uma grande lição. A outra lição que o Pedro ensina para a gente é a força das circunstâncias. As circunstâncias. De repente ele começou a sentir a força do vento, a força das ondas, e começou a submergir. Tirou os olhos de Jesus. Nós temos sempre dois focos para o nosso olhar. Sempre diante de nós há dois focos para o nosso olhar. Um é Jesus e outro são as circunstâncias. Quando você olha para as circunstâncias, você despreza Jesus. Quando você olha para Jesus, você relativa as circunstâncias. Eu e você precisamos decidir sempre. Quem nós vamos relativizar? As circunstâncias ou Jesus? No primeiro momento, o Pedro relativizou as circunstâncias e privilegiou Jesus. Mas no segundo momento, com a força do vento, com a força das ondas, ele foi tirando a ênfase em Jesus e aumentando a ênfase nas circunstâncias. Jesus sumiu do foco e ele submergiu. O problema estava nas circunstâncias? Não. Elas não se alteraram em nenhum momento. Quando ele saiu do barco, o mar estava daquele jeito. Quando ele saiu do barco, o vento continuava contrário, rígido. E Jesus continuava andando sobre as águas e indo de encontro ao vento rígido. Ou seja, Jesus estava com uma aerodinâmica perfeita, né? Estava cortando o vento. Indo de encontro, não é ao encontro, é de encontro ao vento rígido. Cortando o vento como se não estivesse ventando nada. O Pedro estava nessas circunstâncias também, as circunstâncias não se alteraram. O que alterou foi o ânimo do Pedro, por causa do desvio de foco. Enquanto ele estava olhando para Jesus, as circunstâncias estavam relativizadas. Quando ele começou a voltar os olhos para as circunstâncias, Jesus foi sendo relativizado. Enquanto ele olhava para Jesus, ele andava sobre as águas. Quando ele passou a olhar para as circunstâncias, ele começou a submergir. Todo dia nós temos de decidir o que é que comanda a nossa vida. As notícias que a gente recebe ou a fé que a gente nutre. A força das circunstâncias, consubstanciadas por uma série de proposições
de equações, de leis biológico-físicas, ou essa capacidade extraordinária de Jesus de desprezar as circunstâncias e de dominar sobre elas. O Pedro teve as duas experiências. E aí acontece a terceira situação interessante aqui. A outra situação interessante. Jesus repreendeu Pedro, porque ele não teve fé, subiu para o barco e ele cessou o vento. Jesus fez um milagre baseado na incredulidade, não na fé. A gente pensa que todo milagre é fruto de fé, mas tem milagre que é fruto de incredulidade. Esse aqui foi um deles. Não é? Quando Jesus viu que a fé do Pedro não dava conta, e a dos meninos, dos outros meninos, então não deu nem para sair do barco, não é? Ele viu a fé desses meninos não dá conta desse negócio, não. O Pedro, que até estava me animando, não aguentou. Os outros, então, nem ensaiaram. Aí ele foi lá e fez um milagre, cessou o vento e disse, ok, vou fazer um milagrezinho por causa da incompetência da fé de vocês. Vocês têm uma fezinha muito pequena, não tem problema, eu vou fazer um milagre grande. E essa é uma grande notícia, que Jesus pode até dar um puxão de orelha na gente por causa da nossa falta de fé, mas não nos reprova por causa disso. Continua nos abençoando. Continua fazendo milagre. Às vezes, é um milagre que é a resposta de Jesus à nossa incapacidade de crer. Engraçado, né? Um milagre que Jesus fez porque os seus discípulos não tinham fé. Ou seja, Jesus não força a mão. Ele vai esperar por você, não precisa ficar com medo. Que às vezes as pessoas usam isso para amedrontar a gente, né? Não, porque se você não tiver fé, aí você vai ver. Não, ele espera. Jesus não força a mão, não. Ele podia ter dito para os meninos, olha, então vocês ficam aí com o vento rígido de vocês, porque eu vou andando, porque eu estou com pressa. Tem um bocado de gente lá que eu quero curar e eu não vou ficar aqui esperando vocês ter fé. Vocês não vão ter mesmo? Então é o seguinte, vocês fiquem por aí, eu vou andando, quando eu vou chegar lá em Genezaré, quando vocês conseguirem chegar lá, vocês já sabem onde é que eu fico normalmente. Pronto. Não é? Vocês podiam abandonar o barco agora e vir todo mundo andando comigo. Mas a fé deles não dá conta para isso, não. E sabe o que é maravilhoso? Que Jesus não força. Jesus convida a fé, mas continua sustentando a gente nas nossas fraquezas e angústias. Que coisa impressionante. Ele fez um milagre baseado na incredulidade dos irmãos. Isso é impressionante. Jesus é extraordinário. Então essa é uma notícia boa, né? É assim, é aquela notícia boa, mas não é a melhor, né? Porque a melhor era a gente saber que vai andar sobre as águas e pronto, que a gente vai, nós vamos mudar a forma de pensar, a gente está vendo Jesus não tem medo de onda nenhuma, de vento nenhum, e a gente também não vai ter, e nós vamos lá com ele, pronto. Essa é a melhor notícia. Mas a nossa fé não deu conta. E agora? Jesus espera. Jesus espera. Ele acalma a tempestade, vence as circunstâncias para a gente, e diz assim, está vendo como a fé de vocês é engraçada? Vocês têm fé que eu posso mudar as circunstâncias, mas não conseguem ter fé em que vocês podem andar apesar das circunstâncias. Que engraçado, né? Enquanto a gente não aprender que as circunstâncias podem ser e devem ser relativizadas pela nossa fé, as circunstâncias sempre serão um bicho-papão na nossa história. Cada notícia ruim vai ser um trauma.
Cada notícia de perigo vai ser um desespero. Cada notícia de crise vai ser uma tempestade. Porque a gente não consegue reagir às circunstâncias. Aí, a gente pede ao Senhor, não para fazer a gente andar sobre as águas, mas para o Senhor mudar as circunstâncias. Para a gente continuar andando como sempre andou. Não é engraçado? Assim a gente não cresce, né? Mas sabe o que é mais interessante? É que Jesus disse, tá bom, vai, tá bom. Já vi que a sua fé não dá conta para isso mesmo, pode deixar, eu vou mudar as circunstâncias, você vai continuar remando como sempre remou, ou o ventinho vai levar você. Não tem problema. Você fica nesse estágio mesmo. Eu levo você até lá, do seu jeito. Você podia ir do meu. Mas eu vou do seu jeito, vai. Porque ele não só acalmou, como ele também entrou no barco. Não, eu fico com vocês. Isso é extraordinário. Jesus dizendo que apesar de nós, e apesar de tudo que ele pode, ele sempre prefere ficar conosco. Não é maravilhoso? Então não tenha medo. Não importa o que está acontecendo com você. Não tenha medo. É o Senhor que vem vindo aí. Se você puder, ande sobre as águas. O Senhor vai sustentar você. Mas se você não aguentar, não se preocupe. O Senhor vai responder à sua incredulidade com amor. Vai trazer as circunstâncias para a sua área de compreensão. E por incrível que possa parecer, vai preferir estar com você. Vai no seu ritmo. Como disse Jacó para Esaú, eu tenho de ir no passo dos pequeninos. Jesus faz isso. Ele vai no nosso passo. Não tenha medo. Não se deixe assustar, não se deixe amedrontar pelo vento, pela onda. Jesus vem aí ao seu encontro. Agora é só uma questão de tempo. Jesus, o seu Salvador, está a ir ao seu encontro, andando sobre as águas que lhe parecem intransponíveis. Ele está indo ao seu encontro com um primeiro objetivo: fazer você também andar sobre essas águas e não se deixar mais amedrontar por isso. Mas, se lhe faltar fé, Jesus vai preferir estar com você. E vai fazer um milagre que a sua fé aguenta. Até que um dia, a sua fé lhe faça sair do barco também. Que Deus nos abençoe.